Jamendo.com. Jamendo.com. Boa noite, meu nome é Márcia Samartino, sou enfermeira obstétrica, enfermeira supervisora da Santa Casa de Fernandópolis e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre o aleitamento materno e imunização. Então, na semana da amamentação, hoje eu estou aqui com a nossa convidada, Camila Fernandes, a enfermeira, tá? Especialista em pediatria e neonatologia e especialista em imunologia e imunização. Sócia proprietária da Clínica Protege Vacinas e Cuidados na unidade de Fernandópolis. Ela vai falar então um pouco sobre as vacinas e o aleitamento materno. Olá pessoal, eu que agradeço o convite, Márcia, é uma honra participar desse evento Agosto Dourado, nesse momento que se fala tanto em vacinas, mudou tanto o conceito de vacina, a cultura da vacinação, então acho muito válido a gente falar sobre a imunização e a amamentação, que é um grande aliado aí para o sistema imunológico dos bebês, principalmente. É uma honra, tá, Camila, receber você aqui com a gente. E eu já vou para o nosso debate. Tá. Então, eu acho que falando de amamentação e imunização, a gente podia já estar falando desde o início, da vida do bebê, então da concepção. Então, da programação dessa mãe para engravidar, o calendário do adulto, de vacinação. O que você poderia falar um pouco para a gente? Isso, Márcia. É importante a gente conversar, iniciar a nossa conversa falando sobre o planejamento da gravidez, A importância desse planejamento acontecer é deixar a carteirinha atualizada, dessa mãe, algumas vacinas que elas são contraindicadas durante a gravidez. Então, antes mesmo dessa concepção, dessa gravidez, é importante a gente falar sobre isso, que antes de engravidar, deixar essa carteirinha adequada, atualizada, completa. Depois, ou mesmo as mães que já estão grávidas, existem vacinas que são permitidas, recomendadas, tem esse calendário da gestante, que a gente pode citar como exemplo a influenza, a vacina de influenza, que pode ser administrada em qualquer período da gestação. A DTPA, que é a difteria, tétano e coqueluche acelular, acima de 20 semanas. E também no início da gravidez, quando se faz alguns exames laboratoriais,
Se tiver o anti-HBs negativo, o médico recomenda que se faça a vacina hepatite B, o esquema completo, mesmo que tenha a vacinação, né, na carteirinha. Se acontecer isso, eles recomendam fazer essas doses, esse esquema completo durante a gestação. Por que é tão importante, né, essas vacinas na gestação? Ela não é importante só para a mãe, mas sim para o bebê, que é possível transferir anticorpos intraútero, né, para esse bebê, principalmente no terceiro trimestre de gestação, né, que é quando tem o potencial máximo, né, de transferência de anticorpos. Isso a gente pode também falar um pouquinho sobre os prematuros. Sim. Né? E Camila, cortando um pouquinho, qual vacinas não seriam recomendadas para gestantes? Na gestação não é recomendado a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, que é uma vacina de vírus vivo atenuado, catapora, HPV, febre amarela, tá? Não é recomendada. A vacina pneumocócica também não, só em situações muito especiais. Quando se fala em situações especiais, eles levam em consideração o custo-benefício, né, do local onde essa mãe mora, como que funciona, né? Então, com recomendação médica. Mas as 3 vacinas mesmo indicadas, recomendadas, que tem no calendário de gestante, é a hepatite B, se acaso for recomendado, né, após o exame laboratorial, a influenza e a DTPA, que é a difteria, tétano e coqueluche acelular. Então, voltando, né, falando um pouco dos prematuros, o que você teria para... Bom, a prematuridade é uma condição que o bebê se encontra, né? Ele nasce antes da hora. Então, esses bebês que nascem antes da hora, principalmente abaixo de 29 semanas, o organismo deles, né, a resposta, como eles respondem a infecções, é diferente do bebê que nasce no tempo adequado. Tá? O bebê que nasce no tempo adequado, ele já tem esse sistema imunológico limitado. O bebê prematuro, mais ainda, né? Então, eles estão vulneráveis a infecções de 5 até 10 vezes a mais do que um bebê que nasce no tempo adequado. Porque se ele nasce antes daquele período, né, antes do terceiro trimestre, ele perde esses 3 meses, né, que ele ficaria na barriguinha da mamãe dele, né? E perde essa transferência, né, do potencial máximo, né, de anticorpos. E o que você falaria assim um pouco para nós sobre os anticorpos intraútero? Os anticorpos intraútero, né, como a gente disse, ele durante toda a gestação é possível que a mãe transfira esses anticorpos para o bebê, mas principalmente no terceiro trimestre, né, que essa mãe tem esse potencial de transferir. Sim. Agora vamos ao ponto, né? O que você teria para falar da composição do leite materno humano? Sim, bom, esse bebê durante a gestação ele está protegido aí, quando a mãe consegue passar esses anticorpos, como a gente já disse. E quando esse bebê nasce, como que a gente pode proteger esse bebê? Né? A gente sabe que as vacinas são grandes aliadas, né, para o sistema imunológico, na formação desse sistema imunológico dessa criança, mas a gente não pode deixar de falar sobre o aleitamento materno. Sim. O leite humano, indiscutivelmente, é muito imprescindível e importante para o bebê, por diversos fatores, diversas razões. A composição do leite materno, o leite materno ele é composto por fatores de crescimento, desenvolvimento, funções antimicrobianas, anti-inflamatórias, imunorreguladoras, né? Tem a IgA, né, que é um anticorpo que ajuda na flora também intestinal, respiratória. Então, é muito bom para o bebê. Então, assim, até os 6 meses era o essencial mesmo, né? Sim, o essencial. É o essencial. É o alimento ouro, né? Considerado o alimento ouro. E único, né? E único, exatamente. Falando um pouco da transferência dos anticorpos através da amamentação, o que você fala um pouco? Por exemplo, a gente pode dar como exemplo a vacina de influenza, né? A vacina, como a gente disse, é uma grande aliada, sim. Só que a gente precisa obedecer alguns critérios, como, por exemplo, faixa etária.
Sim. A vacina de influenza, ela é permitida, recomendada acima de 6 meses de idade. Então, como eu posso proteger o meu bebê até o 6º mês? Sim. Através do leite materno, né? Considerando que essa mãe tenha tomado durante a gestação a vacina da gripe ou após o nascimento, e aí, por meio disso, ela vai passar esses anticorpos para o bebê, e é possível, né? Passar esses anticorpos para o bebê, sim. E a proteção temporária da vacina, das vacinas, né? Então, a proteção, o leite materno é um grande aliado, como a gente já disse, porém é uma proteção temporária. Então, depois dessa proteção temporária, ou junto com essa proteção, a gente tem as vacinas, tá? Então, é muito importante a gente falar sobre elas, para que não atrase, siga o calendário. A gente tem um calendário muito bom na rede pública, um calendário muito bom na rede privada. O calendário da rede pública, ele é um calendário que tem um foco coletivo, vacinação em massa, diminuir o número de doenças e até desaparecimento delas. Já o calendário privado é um calendário mais amplo, mais abrangente. Existem vacinas que não tem na rede pública, que existe na rede privada. Mas o objetivo é diferente, é um objetivo individual, é o objetivo de proteger aquela criança, aquele adulto, aquele idoso que chega ali para se vacinar. Então são objetivos diferentes, porém a gente tem, né, os calendários aí à disposição. O importante é seguir, se for seguir o segmento público, não atrase. Se for seguir, optar pelo segmento privado, vai ter vacinas mais abrangentes, mas também que siga, né, e que tenha esse calendário adequado. Bom, enfim, nós chegamos à conclusão que a melhor vacina, principalmente até os 6 meses de idade, é o leite materno, principalmente um medicamento, né, ali exclusivo, né? Principalmente o leite logo após o nascimento, que é chamado de colostro. Sim. Tá? Esse leite é considerado a primeira vacina do bebê, utilizado até dentro das UTIs neonatais como imunoterapia. Então eles pegam o cotonete, umedece com o colostro da mãe, passa na boquinha, na mucosa da boquinha do bebê, porque às vezes ele não está pronto para receber o leite ainda. E é utilizado como imunoterapia dentro das UTIs, para vocês terem a noção de o quão importante é. Camila, em situação assim que a mulher, a mãe queria amamentar e por algum motivo não teve condição de ter esse período de amamentação, não conseguiu amamentar seu bebê, como que ficaria? Teria alguma dica para essa mãe? É importante, Márcia, a gente falar sobre essas mães, né? Lá na clínica chega, né, muitas vezes para fazer algum serviço, a gente pergunta sobre a amamentação, como que tá a amamentação, e elas respondem, né, muito frustradas muitas vezes, né, que não conseguiu amamentar. E aí vai muito do profissional, né, que tá ali junto com essa mãe. Ele tem que acolher, esse profissional tem que acolher essa mãe de forma humanizada, para ela não se sentir menos mãe, né? Porque existe realmente alguns fatores, né, que pode ser que aconteça durante a amamentação que impeça essa mãe de amamentar, tá? Então o que a gente fala para essa mãe, para ela manter o calendário de vacinação dela em dia, né? Que ela fez durante a gestação, então passou já alguns anticorpos, né, durante a gestação, e se não foi possível, né, infelizmente nenhum alimento substitui o leite materno, mas que às vezes pode ser que aconteça, tá? Então esses bebês têm que seguir mesmo o calendário de vacinação, ao nascer BCG e hepatite B, e após o 2º mês começa aí o calendário, né, inicia essa vida vacinal. Camila, e falando na parte imunológica, né, sobre o Covid, como que seria essas mães amamentar esses bebês? Uma mãe que positivou e teve seu bebê, como que seria? Bom, Márcia, no início da pandemia, pouco se sabia sobre isso, né? Ocorreram, né, diversos isolamentos, mãe que ficava longe do filho, do bebê. Hoje,
a recomendação dos pediatras, né, são que pode amamentar desde que siga todas as recomendações, o uso de máscara, higienização das mãos, higienização com álcool 70%, né, então desde que siga todas as recomendações. Essa mãe, após o nascimento, ela fica numa sala isolada, junto com o seu bebê, esse bebê vai para a incubadora, tá, e depois amamenta, seguindo todas essas recomendações ditas. E pelo que eu vejo, depois vai ter um segmento, né? Vai estar acompanhando essa mãe e esse bebê em casa. E pelo que a gente tem visto, né? Os resultados negativos. Todos negativos desses bebês. Camila, e para terminar, o que você poderia deixar assim de recado? Falar um pouco sobre rede pública, rede privada, de outras vacinas, né? Que às vezes tem nenhuma, não tem na outra. O que você gostaria de falar? Bom, Márcia, eu já tive a experiência de trabalhar na rede pública e agora ter a oportunidade de trabalhar na rede privada. O que eu acho importante a gente frisar nessa finalização é que as duas redes, a rede pública e a rede privada, elas não devem ser encaradas como concorrentes, tá? Essas duas redes, elas devem se relacionar muito bem. Então, lá na rede privada, eu tenho o calendário do privado na minha cabeça e eu tenho que ter o calendário do público também na minha cabeça. Eu não recebo clientes só com segmento de rede privada, eu recebo clientes com rede pública, que vai fazer um calendário misto. E o que significa esse calendário misto? Esse cliente, ele vem à procura de vacinas que não tem na rede pública, né? Porque, como a gente já disse, os objetivos são diferentes. O público é mais coletivo e o privado é individual. No calendário da rede privada, é um calendário mais abrangente, ele é mais completo e existem vacinas que não tem no público, como a meningite do tipo B. Meningite meningocócica, existe 5 tipos de meningite meningocócica, que é uma doença muito grave, abrupta, letal, né? E na rede pública, o único tipo disponível é a do tipo C. Na rede privada existe a CWY numa picadinha e a outra picadinha, a do tipo B, que está aí, né, com alta prevalência, principalmente até 1 aninho de idade. Então, a pneumo 13, que não tem disponível também na rede pública, só no CRI, né, que é o calendário especial, quando tem recomendação mesmo, receita médica para fazer isso. Do contrário, se você quiser tomar, é só na rede privada. Então é isso, independente do que, depois dessas informações, independente do que decidir, do que essa família decidir melhor naquele momento, vacine-se. Vacine-se, proteja, se tiver oportunidade de amamentar, amamente, que não existe nada melhor. Camila, muito obrigada, quero agradecer por você ter participado conosco na Semana da Amamentação. Espero você estar participando mais vezes com a gente. Márcia, eu que agradeço a oportunidade de poder ter participado, parabéns pela iniciativa e a Protege vai estar à disposição, o que vocês precisarem. Meu muito obrigada a todos que participaram. Amanhã será o último dia da nossa semana da amamentação e espero que todos vocês participem. Amanhã, a partir das 7h30, será o nosso último dia. A transmissão será através do Facebook pelo YouTube. Meu muito obrigado. Tenham todos uma boa noite.